Acho que a gente viu isso aqui, não foi, gente? Citoplasma. Me lembra aí, Bianca. A gente já passou essa parte, eu lembro. Falei até da simbiose. Falei das organelas, Bianca. Falou. Pera. Falou de algumas, professor. Não entendi, Arthur. O senhor falou de algumas. Algumas, eu falei todas, né? Aí eu... Deixa eu ir aqui no banheiro rapidinho, gente. É rapidinho. Vamos lá, cheguei. Então, gente, só recapitulando, né? Retículo endoplasmático, eu acho que eu falei dele, não lembra que eu falei? Que ele é formado por bolsas achatadas, onde são produzidas as proteínas devido aos ribossomos que estão aderidos nas paredes do retículo. Falei do retículo liso também, né? Que ele tem as suas paredes mais em formas de tubos, tá? Falei de tudo isso mesmo. Aí falei das funções, né? O retículo endoplasmático liso, as funções dele, ó, produção de lipídios da célula, gordura, seja de gorduras que participam da formação das membranas, ou de hormônios esteroides que têm gordura na sua composição. Falei também da questão da desintoxicação celular, que também é um processo do retículo endoplasmático liso, né? Que essas estruturas, elas entram no retículo endoplasmático liso, né? Elas são absorvidas e lá o retículo ele destrói essas estruturas, ele modifica essas estruturas, como por exemplo o álcool, medicamentos, né? Substâncias que a gente ingere com finalidades estéticas, certo? Enfim, toda e qualquer substância que a gente possa ingerir vai ser metabolizada aí no retículo endoplasmático das células do fígado, por exemplo. Tá certo? Armazenamento de substâncias também é uma função aí do retículo endoplasmático. Ela armazena algumas substâncias para depois liberar quando a célula precisar, tá? Lembrando que o retículo endoplasmático ele sempre vai estar em conjunto com o complexo de Golgi, que eu vou falar dele hoje, que eu não falei dele ainda, tá? E a outra função aqui agora do retículo endoplasmático rugoso seria, no caso, a produção de proteínas graças aos ribossomos que tem nas paredes do retículo. Tá certo? Hoje, gente, eu não sei se eu falei dos vacúolos, mas eu acho que eu falei que é como se fosse uma grande bolsa, né, de água, né, com muito líquido que serve para produzir líquidos quando a planta ela se encontra em um estado assim de calamidade, onde ela não tem líquidos mais para dissolver, certo? Em alguns protozoários existem esses vacúolos, eu acho que eu falei isso também, que se chama vacúolo pulsátil. Né? Como é que acontece isso? O vacúolo pulsátil ele começa a expulsar água conforme vai entrando.
Porque como essa célula ela vive em um ambiente aquoso, ou seja, ela vive em ambientes assim imersos de água, tipo rios e mares, então a água sempre vai estar entrando dentro dessa célula. E à medida que a água vai entrando, o vacúolo vai pulsando, ele vai se contraindo e vai expulsando a água de dentro dele. Tá? Então, a água que entra na célula vai para o vacúolo pulsátil quando ele expulsa uma determinada quantidade. E isso permite com que essa célula desse protozoário realize a manutenção, né? Não deixa com que essa célula se rompa, se estoure, devido à grande quantidade de água e ao fluxo osmótico que acontece nessa célula. Isso aí tudo a gente falou, eu lembro muito bem. Agora a gente hoje vai falar do complexo de Golgi, né? Que não falamos sobre ele. Gente, percebam como o complexo de Golgi ele é bem parecido com o retículo endoplasmático. Ó. Veja o complexo de Golgi. Deixa eu ver se eu tenho uma foto dele aqui, do retículo aqui. Pronto. Aí vejam aqui, ó, o complexo de Golgi, ó, esse em amarelo, e aqui em rosa o retículo endoplasmático. Veja como eles são bem parecidos, tá vendo? O complexo de Golgi, gente, ele também é uma estrutura que foi formada através de dobraduras da membrana, do dobramento da membrana, lá nos processos evolutivos celulares, tá? Ele tem esse nome, complexo de Golgi, ou aparelho de Golgi, porque na realidade é uma homenagem ao citologista que descobriu essa estrutura, que é chamado, o nome dele é Camillo Golgi, certo? Italiano, que em 1898 descobriu a estrutura quando estava realizando suas observações, tá? E aí ficou o nome de aparelho de Golgi, ou sistema golgiense, é a mesma coisa, são todos sinônimos, tá certo? E onde é que fica esse complexo de Golgi, professor? Ele fica, ó, gente, muito próximo, sempre vai estar próximo do retículo endoplasmático, tá? Em determinados tipos de célula. Agora, por exemplo, vocês vão ver que o complexo de Golgi no espermatozoide, ele fica na ponta do espermatozoide mesmo, tá? Na região que a gente chama de acrossomo. E a gente vai entender o porquê que ele fica ali. Mas ele sempre vai estar perto do núcleo e automaticamente perto dos retículos endoplasmáticos. Tá certo? Vamos entender um pouquinho da estrutura do complexo de Golgi. Vejam só. O complexo de Golgi ele é formado por bolsas. Deixa eu passar esse carro. Água é vida. Água é vida, água do Murici. Vamos lá. Então, o complexo de Golgi é formado por bolsas membranosas e achatadas também, assim como as bolsas, os túbulos do retículo endoplasmático bulboso, tá? E aí, ele está presente em praticamente todas as células eucariontes. Eu não conheço alguma célula, nunca vi nenhum registro de alguma célula eucarionte que não possuísse essa estrutura, porque ela é importantíssima, tá certo? E o nome dessas bolsas achatadas que ficam empilhadas, como se fossem pratos empilhados, um em cima do outro, a gente chama ele de dictissomos. Vejam como eles são, tá vendo? Ó? Um em cima do outro. Então, isso é justamente o que a gente chama de dictissomos. Tá? Cada uma dessas pilhas recebe o nome de dictissomo. Nas células animais, os dictissomos geralmente se encontram reunidos em um único local, próximo ao núcleo, como eu tinha falado a vocês. E nas células vegetais, geralmente há vários dictissomos, porém eles não ficam emparelhados, eles ficam espalhados. Então essa é uma característica do complexo de Golgi, tá? Da célula vegetal, que diferente da célula animal, eles não ficam empilhados, né? Eles ficam espalhados pela célula, tá certo? Vamos ver algumas funções dessa estrutura celular, para que a gente entenda o funcionamento dele. Tá certo? Então, veja, o aparelho de Golgi atua como um centro de armazenamento, transformação, empacotamento e remessa de substâncias na célula. Minha gente, quanta função tem essa estrutura, realmente? Então, vamos lá novamente. Ó. Armazenamento é uma função. Transformação, certo?
O que seria a transformação, professor? É como, por exemplo, é quando ele pega uma substância e ele transforma em outra, tá certo? Ou ele pega uma substância que ainda não dá para ser utilizada e ele faz a maturação dessa substância, tá? Então, existe essa função no complexo de Golgi. Empacotamento é guardar, tá? Entra também aí na questão de armazenamento, dá no mesmo, tá certo? E remessa de substância. O que é remessa? Remessa é arremessar, é liberar, é jogar para fora, tá? É secretar. Então, a gente vai ter as três funções básicas do complexo de Golgi, que é justamente o armazenamento de substâncias, tá certo? Transformação de substâncias, transporte de substâncias pelas células, porque quando uma célula precisa secretar a substância ela tem que se transportar até a membrana para poder ser secretada. E a outra função é a secreção de substâncias. Então, vejam quantas funções numa estrutura só. Tá certo? Além do mais, no complexo de Golgi também se formam outras organelas. Então, a formação de outras organelas também é uma característica funcional do complexo de Golgi. Vocês vão ver, por exemplo, que os lisossomos, eles são estruturas que são formadas a partir do complexo de Golgi. Tá? Professor, Oi. desculpa interromper. Se eu cair por acaso é porque meu celular ele tá 2%. Sem Certo. carregador aqui por perto. Tá certo. Aí vejam, muitas das substâncias que passam pelo aparelho de Golgi serão eliminadas da célula e indo atuar em diferentes partes do organismo. Tá certo? Então, ó, às vezes um hormônio, ele passa pelo o complexo de Golgi, o hormônio, enzima, uma proteína, tá? Então, todas essas substâncias são produzidas, ficam armazenadas no complexo de Golgi, mas quando essa célula precisa liberar essa substância, então ela vai liberar em diferentes partes do organismo, dependendo qual é a necessidade, qual é o tipo de célula e tudo mais. Tá certo? Assim, o principal papel dessa estrutura citoplasmática é a eliminação de substâncias que atuam fora da célula, processo genericamente denominado de secreção celular. Então, toda e qualquer secreção, ela é anteriormente processada na nossa célula, a substância está sendo processada no complexo de Golgi e é eliminada através dessa estrutura. Então, por exemplo, saliva. A gente produz saliva a partir das glândulas salivares. Mas as substâncias da saliva, elas são produzidas aonde? No complexo de Golgi, certo? E quando a gente precisa produzir saliva, o complexo de Golgi ele começa a eliminar essas substâncias, tá certo? Um hormônio, quando a gente precisa liberar um hormônio na corrente sanguínea, mesma coisa. Uma proteína, mesma coisa. Tá certo? Toda e qualquer substância que vai sair da célula para qualquer parte do meu corpo é secretado pelo complexo de Golgi. Uma lágrima, um catarro, um muco, qualquer substância. Tá certo? Alguma dúvida? Acredito que não. Então vamos lá. Outra função aqui do complexo de Golgi, tá? Secreção de enzimas digestivas. Vocês sabem que Arthur, por exemplo, está tomando agora um suco de laranja açucarado, com açúcar, muito gostoso. E aí esse açúcar, né, a sacarose, ela precisa ser quebrada, porque a sacarose, vocês viram que é um disacarídeo, né? Ele é um açúcar já um pouco grande para a nossa absorção, a gente não consegue absorver uma molécula grande. A gente tem que metabolizar essa molécula, tem que quebrar essa molécula em estruturas menores, né? E aí, ó, essa sacarose, que é formada pela junção de glicose mais frutose, tem que ser quebrada. E como é que isso vai ser quebrado, professor? Lá no nosso trato digestório, temos a enzima específica para fazer a quebra dessa substância, que é a enzima chamada de sacarase, tá? Então, a sacarase vai lá e quebra a sacarose. Mas quem é que produz a sacarase, professor?
É justamente, ó, a sacarase, toda enzima, essas enzimas digestivas, elas são proteínas. Não, nem todas as enzimas são proteínas, tá? Mas as digestivas são. E aí, essas enzimas, a sacarase, por exemplo, ela é produzida a partir de onde? Ela é produzida a partir dos ribossomos, ó. Vejam essa imagem. Ela é produzida a partir desses ribossomos, esses pontinhos, ó, que estão aqui no retículo endoplasmático rugoso, como vocês estão vendo, ó, esses pontinhos, ó, que estão aqui, tá vendo? Ó? Então, elas são produzidas aí no ribossomo, tá? Essa proteína, ela fica armazenada dentro do retículo, nessas bolsas, nesses canais. Essa proteína, ela fica armazenada por aqui, tá certo? Quando essa proteína ela está pronta para ser lançada, o que é que vai acontecer? Quando ela está pronta para ser lançada, não. Quando essa proteína ela foi produzida, ela precisa ser maturada, né? Vamos dizer assim, precisa ser transformada, chegar no ponto certo específico para ela poder ser lançada. O que é que vai acontecer? Tá vendo isso aqui? Isso aqui é o que eu chamo de vesícula de transporte, tá? Então, ó, o próprio retículo endoplasmático rugoso, ele forma essas vesículas que vão fazer o quê? São como se fossem pequenas bolsas que vão se transportar do retículo endoplasmático rugoso até o complexo de Golgi, tá? Elas vão levar essas proteínas que foram produzidas até o complexo de Golgi, como vocês estão vendo aqui, ó, nessas setinhas aqui, ó, tá vendo? Ó? Ele solta, ó, e aí, ó, ele leva até o complexo de Golgi. E aqui o que é que vai acontecer? Essa vesícula, por ela ter estrutura igual, né, ao do complexo de Golgi, né, que é estruturas semelhantes à membrana plasmática, elas se fundem. E aí, ó, a proteína que estava aqui dentro passa para o complexo de Golgi, onde ela vai ser transformada, onde ela vai ser maturada. E aí, ela vai ser armazenada e empacotada. O que seria isso? Ela vai ficar lá guardadinha para quando a gente tomar um suco contendo a sacarose, a gente possa liberar ela. E aí, ó, a sacarase, ela tá aqui guardadinha, só esperando esse momento. Quando o Arthur tomou o suco de laranja com açúcar, foi o que aconteceu. O complexo de Golgi, ele começou a liberar outras vesículas de transporte, ó. Tá vendo? Só que essa vesícula aqui, além dela ser uma vesícula de transporte, ela também é uma vesícula de secreção. E o que é que ela vai fazer? Ela vai lá para a membrana, e quando ela chega na membrana, ela expulsa essa substância. E aí acontece o que a gente chama de secreção. E aí o que aconteceu? As células ali, ó, do intestino começaram a liberar essas enzimas, que é a sacarase. E aí a sacarase, ela agora está fora da célula, ela vai começar a agir naquela substância ali do açúcar, para poder digerir a sacarose. Não é lindo, gente? É lindo, é maravilhoso sim, certo? Aí vejam, entendam que o complexo de Golgi, mesmo ele sendo uma estrutura diferente, ele se comunica intimamente com o retículo endoplasmático rugoso e o retículo endoplasmático liso. Eles trabalham em conjunto. Do mesmo jeito acontece com a produção de uma gordura, de um lipídio mesmo, certo? O retículo endoplasmático liso produz tal, lança as vesículas de transporte, são armazenadas no complexo de Golgi, esperando só o momento de ser secretado. Tá certo? Então, eles trabalham em conjunto. Complexo de Golgi e retículos endoplasmáticos. Tá? Então, vamos ler aqui esse textinho. Ó, as enzimas digestivas do pâncreas, por exemplo, são produzidas no retículo endoplasmático rugoso e levadas até as bolsas do aparelho de Golgi, onde são empacotadas em pequenas bolsas e se desprendem dos dictissomos e se acumulam em um dos polos da célula pancreática. Quando chega o sinal de que há alimento para ser digerido, as bolsas cheias de enzimas se deslocam até a membrana plasmática, fundem-se com ela e eliminam o seu conteúdo para o exterior. Só ressaltando aquilo que eu expliquei a vocês. Alguma dúvida sobre esse processo? Pois eu vou prosseguir, viu, gente? Não.
O ano passado a gente só viu as funções das enzimas, não foi? Esse ano a gente vai ver enzima por enzima. Quem gosta desse assunto é Bianca, né, Bianca? Professor, vai dar tempo do senhor terminar? Vai! Eita, vai não. Peraí, Só falta 3 minutos. só falta 2 minutos. Eu vou falar aqui bem rapidinho a formação do acrossomo. Gente, o que é o acrossomo? O acrossomo é a pontinha da cabeça do espermatozoide. Tá certo? É a pontinha mesmo. Então, o acrossomo do espermatozoide, ele tem nada mais, nada menos do que um grande complexo de Golgi. Vejam, por exemplo, aqui. Aqui eu tenho, ó, complexo de Golgi, ó. Aqui eu tenho o complexo de Golgi, certo? E aí eles vão soltando, ó, vesículas pequenininhas contendo enzimas que vão degradar justamente a parede e a capa protetora do óvulo. E aí essas vesículas elas vão se juntando umas com as outras até se transformar em uma grande e imensa vesícula na ponta da cabeça do espermatozoide, contendo o quê? As enzimas que vão degradar o óvulo. Quando o espermatozoide vai fecundar o óvulo, o que é que acontece? Acontece a liberação dessas enzimas e acontece aí a degradação da capa para que o espermatozoide penetre no óvulo, tá? Quando for quarta-feira eu volto aqui nesse mesmo assunto para a gente entender melhor esse processo, tá? Beijo. E os meninos aí, Mirelle, Samuel, façam aí o negócio para a gente debater Já estou isso. trabalhando nisso. Muito bem. Pode procurar aí todos os efeitos especiais utilizados, o fogo colorido, enfim. E é feito o quê? Eu estou procurando coisas como bandeira, porque nela tem muita referência. Sabe a bandeira do País de Gales? Tem lá aquilo que eu acabei de falar. Um dragão de 6 membros. Vá procurando aí. Ô, Samuel, mas lembra que a gente tá falando